A chegada de um bebê é transformadora. Mas e depois? O pós-parto é um turbilhão de emoções, mudanças físicas e desafios que nem sempre são falados abertamente. Entre cansaço, adaptações e um novo ritmo de vida, muitas mães se sentem despreparadas para essa fase. Hoje aqui no Gestarcast recebemos a doutora Laís Tomé, ginecologista obstetra, que vive sua profissão com paixão e propósito. Em suas próprias palavras, ela diz: a gente não escolhe a obstetrícia, ela nos escolhe. Vamos juntas desvendar a realidade do pós-parto e entender como se tornar essa fase ainda mais acolhedora, respeitosa e preparada para todas as mães. Obrigada, Laís, por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Sigo você há muito tempo, somos amigas, respeito e admiro muito o seu trabalho. Então, estou muito feliz de ter você aqui, vai ser muito valiosa a sua participação aqui com a gente. Obrigada. Eu que tenho a agradecer, vai ser incrível, tenho certeza, e a escolha do tema é maravilhosa, né? Acho que a gente vai conseguir abordar de uma forma muito importante para preparar essas mulheres também para o que está por vir após a gravidez, né? O É isso. pós-parto é um momento muito desafiador, acredito que para todas nós, e não é muito falado. Então, achei a escolha do tema muito especial. Quero agradecer muito bom. você por esse convite. Ah, porque é a sua cara, né? Você fala a verdade, a maternidade real, o que essa mulher precisa realmente estar preparada, atenta, né? E é o obstetra, como um médico que cuida dessa mulher, precisa ter esse olhar acolhedor, esse olhar que realmente entende que é um desafio, é uma jornada que se inicia. Que é muito engraçado, né? A gestante, ela se prepara muito para alguns momentos pontuais. Por exemplo, antes de engravidar, ela se prepara muito para o positivo. Ela foca no positivo, e aí vem o positivo, ela entra no universo da gestação com dúvidas e incertezas, e esse obstetra tem que estar ali ao lado para acolher, além de fazer um pré-natal, obviamente, né, de segurança e qualidade. Sim. E aí, durante a gravidez, ela presta muita atenção no que vai ser o parto, ela se prepara muito para aquele momento do parto, que deve realmente ter todo o seu valor e toda a preparação, mas o pós-parto parece que fica um pouco ainda esquecido, né? É pouco valorizado, especialmente pelo médico, que é onde ela mais busca informação, onde ela mais busca esse acolhimento. E falar sobre isso é muito importante, né? É desmistificar algumas questões, quebrar alguns tabus, porque essa mulher entra num momento muito desafiador, com muitas dúvidas, com muitas inseguranças, com um bebê para cuidar, muitas vezes de primeira viagem, que é um grande desafio. Um Então, turbilhão, não né? é? Então, ter uma médica por trás que ajude realmente, que entenda tudo isso, não tem valor. Então, acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Informação, ela nos empodera, ela nos liberta. Então, entender que essa mulher, ela não está sozinha, né? Quando ela entra nesse momento, a sensação de uma solidão é muito grande, né? Ela acaba se separando das amigas, se separando da vida que ela tinha antes. Às vezes, ela não se reconhece, né? Então, ela se olha no espelho. É um momento completo de transformação mesmo, Perfeito. né? Uma transformação psíquica, uma transformação física, uma transformação emocional. Perfeito. E é exatamente isso. Todas essas mudanças e transformações, elas também começam lá atrás, no positivo, às vezes até na preparação para a gravidez. Hoje a gente fala muito sobre essa fase preparatória, que é também, de fato, muito importante. Ao longo da gravidez, ela já vai vivenciando todos os altos e baixos, a caixinha de surpresas, né, que pode ser um pré-natal. E quando ela se vê ali, né, durante o parto, ela vive um momento de maior euforia e alegria, e muitas vezes, né, aquela sensação de, puxa, dever cumprido, vencemos. E é logo após esse momento que a queda brusca hormonal, a tristeza, essa labilidade emocional, ela também chega com tudo para remexer todos os pauzinhos ali. Então, acho que é um momento que realmente não é muito falado. A gente se prepara muito para o momento do parto, mas o pós-parto é realmente uma fase mais nebulosa. Nós não temos tanta troca com as pacientes assim sobre essa fase. E muito tem se falado sobre uma preparação mesmo emocional para o momento desse puerpério, né? Acredito que quanto mais informação a gente consegue trazer, mais tranquilidade para o momento também a gente vai conseguir atingir, não só dessa paciente, mas também de informação da rede de apoio, né? Do marido que vai estar ali junto, do familiar que às vezes vai chegar para acolher aquela paciente também, aquela mulher que está num momento de mais fragilidade. Sim. Então, são altos e baixos, né? E o puerpério, ele vem carregado dessa tristeza que também faz parte. E ela é fisiológica? Ela explica pra gente, né? Porque você explicou aqui, rapidamente falando, que tem uma queda hormonal muito grande no pós-parto, né? Exato. E isso traz essas emoções vêm à tona de uma forma bastante intensa, né? Então, junto com as emoções,
vem essas demandas novas, né, de uma função nova que essa E da mulher... noite pro dia, né? tudo Ela é começa. pega de surpresa ali, realmente, e logo após o parto. Eu falei isso hoje com uma paciente, né, que acabou de ganhar bebê, fui passar visita, foi exatamente essa a explicação que eu dei para ela. O seu corpo está há 9 meses gestando, gerando uma criança. Da noite pro dia, essa criança não está lá mais. Então, a placenta foi retirada, o bebê saiu de dentro do corpo daquela mulher. Então, essas mudanças, elas também vêm carregadas de responsabilidade, de uma diferença brusca física e emocional. Então, após a retirada da placenta, fisiologicamente, esses hormônios existem aí uma queda muito brusca de intensidade também, né? Hormonal. Então, ela vai vivenciar a labilidade emocional trazida por essa queda hormonal natural do corpo, mas também por todos os aspectos emocionais que isso envolve. O bebê que não está mais, né, dentro do corpinho dela, que agora é um ser humano que está do lado de fora, que vai ter todas as suas demandas, as suas necessidades, que depende única e exclusivamente daquela mãe para sobreviver. Então, a amamentação entra aí também em jogo, né, que já é um novo desafio. Sim. E as 48 horas pós-parto iniciais, aquela mulher ainda está dentro do ambiente hospitalar. Então, ela ainda está tomada ali, rodeada de cuidados, né? Existem as enfermeiras, as pessoas da maternidade que vão ali, geram um apoio. E aí, ela se sente segura. Eu acho que o momento crucial é quando ela se vê em casa. Verdade. Sozinha, com o parceiro, os dois juntos ali agora, né? Precisando se unir para cuidar desse bebê. E aí vem a privação de sono, o cansaço, noites e mais noites que aquela paciente ali não vai ter, né, o seu sono regular novamente. Então, na primeira semana, né, vamos falar um pouquinho dessa questão mais fisiológica. O Sim. baby blues, por exemplo. O que é o baby blues, né? É uma tristeza puerperal fisiológica do corpo. Então, realmente existe uma queda hormonal que propicia também a diminuição ali daquela euforia, daquela sensação de alegria plena, né, do pós-parto, principalmente, mas que pode ser de uma forma muito intensa para muitas mulheres. Então, ele é passageiro. Muitas vezes ele vai durar ali em torno de 7 dias a 10 dias. É bem uma fase de altos e baixos, então ela não é somente uma tristeza, ela também vem rodeada de momentos de alegria, momentos de felicidade, em que aquela mulher sente a beleza de ter se tornado mãe, de estar com aquela criança. E quando ela menos espera, vem aquela vontade de chorar, aquela sensação de impotência, a necessidade às vezes de se isolar, de ficar um pouco sozinha. E isso pode ser muito mal compreendido por ela própria Sim. e pelo seu entorno, né? Pelos familiares, pelo marido. Vem aquele questionamento, né? Nossa, mas por que eu tô sentindo essa tristeza? Meu bebê é perfeito, tá tudo bem comigo, eu tive um bom parto, eu tive uma boa gravidez, agora eu estou saudável. E isso é inevitável. É como ela não se sentisse o direito de sentir isso, né? Perfeitamente. Ela não se dá esse direito, né, de algo que está acontecendo de uma forma natural. Então, é por isso que é tão importante que a gente diga que isso é, quando a gente diz fisiológico, ou seja, é o corpo Natural. realmente, de uma forma natural, propiciando esse tipo de situação e de sentimento, né? Então, ela não precisa se sentir culpada. É por isso que é tão, tão bom a informação. Isso ela não acha que é apenas com ela que está acontecendo. Isso é de bastante frequência, né? Bastante prevalente entre as mulheres ali num puerpério imediato. Os estudos falam em 70%. Olha. 50% a 70% das imagina. mulheres terão baby blues. E eu ouso dizer que todas as mulheres, em algum momento, vão sentir vontade de chorar. Um pouquinho ou mais, né? Cada uma vai ter ali Exatamente. essa sua sensação. E aquela mistura, né? De uma insegurança, né, de uma talvez uma falta de sensação de capacidade, né? Ela acha que não consegue. Uma falta de rede de apoio. Quando a gente fala em rede de apoio, isso é tão importante. Né? Às vezes até para amparar e para validar esse sentimento que ela está sentindo, que isso não diminui, pelo contrário, traz ela para uma situação de acolhimento e que faz parte, que ela tem que entender, né? É um desafio muito grande, por isso que é tão importante que esse médico obstetra tenha esse olhar, né? Não precisa, eventualmente, de medicação para tratar isso. Alguns casos, imagino que sim. Isso. Com certeza, acho que é importante mesmo que essa mulher também não deixe de ir à consulta pós-parto, que geralmente é feita em 10 a 15 dias após o nascimento. E que isso seja falado nela, além disso, que o médico dê essa possibilidade dessa fala, porque ela pode, inclusive,
inclusive, se envergonhar ou não se sentir, né, ao afirmar que está sentindo esse tipo de sentimento, isso pode diminuí-la como Vira a mãe. culpa, né? A culpa, Então isso ela vem carregada também nesse pode. momento. E trazer essa abertura para ela, Isso, para que ela se isso. sinta acolhida e que ela possa falar sobre isso perfeitamente. Você tocou num ponto muito importante. Porque muitas não vão, inclusive, falar sobre na sua própria casa, Isso. né? Já que os outros podem julgar, pode ter esse olhar de julgamento aí dessa mulher sentindo uma tristeza num momento que é esperado que ela esteja alegre o tempo todo. É isso, é isso. E é tão bom saber que não tá sozinha, né? Por isso que é tão bom a rede de apoio, que às vezes que vai além de família, né? Porque às vezes a família, ó, quem tá ajudando é a mãe ou uma tia que já nem se lembra mais desses detalhes do momento do pós-parto, que a gente acaba esquecendo muita coisa mesmo, né? É E aí verdade. ter uma amiga que tá vivendo algo parecido, ou ter um lugar onde ela possa trocar, um grupo de mães, um fórum onde ela possa dizer, olha, eu tô com isso, alguém mais sente? E ela vai entender que tem uma enxurrada de mulheres com o mesmo sentimento que ela vivendo aquilo. Então, esse tipo de rede também é bem interessante, né? Ela sai daquele Exato. lugar de sozinha dentro de um espaço limitado e extrapola para ver que isso é o comum. Seria estranho não ter, talvez, né? Não sentir nenhum tipo de Concordo. labilidade, Acho né? que o Alteração. estranho seria não ter. Acho Ó, que bacana. quando a gente coloca até nas possibilidades de estudo científico mesmo, né, de comprovação, a grande maioria das mulheres terão. Acho que é bem por esse lado, de trazer isso com mais naturalidade. O médico obstetra sempre se preocupa muito com, talvez, coisas mais objetivas, né? Como tá o pós-parto ali. Sim, às vezes uma cicatriz, isso, né? perfeito, Se né? o útero tá contraído, se o corpo da mulher tá É isso, respondendo, se é ela tá isso. amamentando, se o colostro tá descendo. Entendeu? Mas essa parte emocional é deixada de lado. Por E muitos essa momentos. parte emocional, ela engloba um monte de coisa, né? São vários fatores. Então, além dela não se sentir capaz, sentir uma certa tristeza, ela não consegue, como você disse, não dormir, não come, né? Não tem tempo para si. E é muito difícil isso. Você sai de um lugar onde você era uma gestante, O centro Perfeito. das atenções também, né? E É que ela você é super cuidada, super amada, onde todos tem estão ali para privilégios. te ver. Perfeito. E exatamente quando o bebê nasce, as pessoas vão para visitar o bebê. A mãe, ela é deixada um pouco de lado nesse cenário, nesse momento. Ninguém né? cuida de quem cuida, né? É isso. É aquele lugar onde essa mulher, não vou dizer que é deixada de lado, mas ela realmente não é mais a protagonista da situação e ela tem que viver isso. Isso também é um processo. A gente não é egoísmo dela sentir falta de ser carinhada ou ser ali valorizada acima de todo momento, mas é um processo dela entender que faz parte, né? Sim. Ela se separa desse bebê, na verdade, ao mesmo tempo ela não quer, ela quer estar sempre junto, e ela, às vezes, ainda entende ela e ele como uma coisa única, assim como o bebê também, né? É o que a gente chama da esterogestação também, Então, né? é tudo muito, muito delicado, sutil, sim. né? Então, essa rede de apoio é tão importante, essa mulher saber que não tá sozinha nesses sentimentos tão voláteis, né? E que vão e vêm de uma forma muito rápida e sem muita explicação, né? E esse médico fazer esse acolhimento e ter esse tratamento, eu acho que é maravilhoso, né? Fundamental. Né? Fundamental. E conseguir também ter um olhar específico para, em caso dessa labilidade emocional se mantiver, né? Da gente ter também ali a percepção da depressão pós-parto, que já é uma apatia, uma tristeza frequente, em que esses momentos de alegria, de valorização, de curtir ali, eles não existem. Então, a paciente fica realmente mais linear do ponto de vista de tristeza. Então, ter um olhar mais perceptivo para isso também é muito importante. E saber também direcionar essa paciente para quando ela precisar de um segundo acompanhamento. Às vezes, uma avaliação com um psiquiatra ou a própria terapia. Eu acho que é muito importante tentar manter um processo de acompanhamento psicológico, né, terapêutico dessa mãe nesse pós-parto. Porque isso vai fazer o quê? Ela falar. Né? Então, quando você retira, quando você se abre num momento adequado, num espaço adequado para aquilo, seguro, você né? se alivia. Né? Então, isso faz parte do tratamento. E ter esse olhar mais apurado também para aquelas mulheres que precisaram de medicação ou que precisaram de uma intervenção, que são a minoria, né? 10 a 15% das mulheres acabam desenvolvendo a depressão pós-parto, que é algo mais permanente, frequente, duradouro. Então, após um mês do nascimento, ela ainda se mantém assim, está muito para baixo, é uma sensação mais down mesmo. Isso é importante que a gente também tenha um olhar mais específico. Muito bom. E essa autoimagem, né, da mulher muda muito, né? Ela precisa
ela tem que se reconhecer num novo corpo, numa nova função, como a gente falou, numa nova rotina, numa nova dinâmica, e tudo isso pesa muito. É claro que quando isso extrapola de um esperado normal, que é um desafio para todas, aí a busca por um profissional especializado é mandatória, né? É muito importante Sim. que aconteça. Mas eu acho que também, eu não sei se tem estudo sobre isso, mas a quantidade de mulheres que têm essa dificuldade de se auto-reconhecer, né? Aquele corpo que tá diferente. Vamos falar dessa mudança do corpo, né? Vamos, porque isso também é muito importante, né? E eu acho que estamos vivendo uma era de uma preocupação, às vezes, muito excessiva, inclusive, com a parte estética. É um corpo que nós vamos precisar ter um pouco mais de gentileza com esse corpo, né? Foram 9 meses de uma mudança brusca, intensa, de aumento de medidas e peso na balança e toda uma modificação para aquela mulher ali pensar que em dias o corpo dela já vai retornar após o nascimento. E uma autocobrança muito presente. Então, tenho visto, assim, 1 mês, 2 meses de pós-parto, as pacientes já muito preocupadas porque o corpo ainda não voltou, porque não está da maneira que era antes. Mas como seria, não é Como mesmo? seria? Se nem ela mesma é a mesma mulher de antes. Então, como se cobrar dessa forma perante o espelho, né? Sendo que nem você mesma se manteve igual. Sim, já é uma outra, né? Já é uma outra Acho que a mulher. gente tem que explicar que isso é um processo, às vezes, mais prolongado e talvez um pouco mais moroso do que se Mais se lento, aparenta né? São nas 9 redes sociais. meses de mudança, Rede talvez social. 9 meses também de Pois regressão. seria o justo, né? Acho que a rede social, falando nela, né? Ela traz isso. Quando algumas mulheres conseguem esse retorno ao corpo de uma forma muito rápida e muito, né, brusca, assim, a gente olha e fala, não é possível. Teve um bebê, o bebê pequenininho, às vezes nem combina, né? Um bebezinho pequenininho amamentando um corpo que não é um corpo de uma mulher No pós-parto. pós-parto. Não, aquilo devia ser considerado estranho, mas a gente acaba tendo aquilo como um modelo de, né, Exatamente. idealização, e aí isso não é real. E falar sobre respeitar, acolher esse corpo, o que você pode fazer para que esse corpo volte de uma maneira natural, isso é interessante a gente pensar, né? Então, quando voltar a fazer exercício físico. Sim, essas estratégias, né? Acho Isso. que, inclusive, até para a parte emocional também é muito Sim. importante. Se é uma paciente que já fazia atividade física antes, tentar fazer essa mulher retornar para esse momento, mesmo que rápido, para que ela Sim. também tenha um pouco de saúde mental também, né? E qual que é a Libere orientação lá? endorfina. Quanto tempo pós-parto? Como é que é a Para parto normal, 30 dias, geralmente a paciente já está pronta. Após ali os 42 dias de puerpério, ela já está pronta para poder voltar às atividades físicas, por exemplo, Tá bom. de uma forma, claro, né, mais tranquila, visando um aeróbico, né, visando ali uma musculação mais leve, nada pensando já numa hipertrofia, por exemplo. São treinos adaptados, treinos diferentes. Agora, após um parto cesariana, a gente fala em média de 45 dias até 50. Já se foi dito sobre 60 dias, mas isso tudo vai depender de paciente para paciente, né? Qual era a intensidade de atividade física que ela fazia antes, aquele corpo está preparado para retornar. Mas eu acredito que pelo menos o aeróbico, uma caminhada que seja, algo para liberação mesmo de endorfinas ali, para ter hormônios do prazer circulantes, Sim. a gente pode já, a partir de 45 dias, para tanto parto normal ou cesárea, tentar estimular. Porque acredito que seja algo benéfico até nesse sentido, não necessariamente só do corpo, né? Com certeza. E no meu consultório, eu vejo muito paciente querendo voltar a se cuidar com procedimento estético, né? Isso você também deve receber muito essa dúvida. Quando eu posso, né? O bebê nasceu, agora finalmente eu posso voltar a fazer toxina botulínica, preenchimento, laser, enfim. E também tratar as consequências da gestação. Muitas vão atrás da melhoria do melasma, das estrias, isso né? também Da flacidez de pele. Perfeito, é isso. E mais uma vez, a orientação tem que ser essa, né? Com um pouco mais de generosidade e gentileza com o seu corpo. Ele ainda está num processo de retorno. É, inclusive, difícil a gente ter os parâmetros do seu rosto ainda não é o seu rosto definitivo, ainda está um pouco edemaciado, a gente ainda tem uma pele muito flácida, a gente tem uma musculatura muito flácida. Então, começar com procedimentos estéticos muito rapidamente, dependendo de qual seja, talvez seja precipitado, talvez seja alimentar essa ansiedade de voltar o quanto antes, sendo que isso não vai ser real. Você não vai conseguir trazer essa imagem que ela estava esperando, né? Então,
segue com distúrbio de autoimagem, fazendo o procedimento, talvez isso só piore todo esse processo, esse ciclo entre essa busca e uma realidade que a gente consegue apresentar, né? Concordo demais. Acho que a palavra de ordem é paciência, né? Vamos ter calma, vamos isso. tentar ter paciência. É isso. Foram 9 meses de mudança, por muito provavelmente 9 meses de mudança também, né? É muito injusto a gente exigir do nosso corpo uma regressão rápida de 2 meses, 3 meses, sendo que ele se preparou durante muito mais tempo para Sim. gerar o bebê. No Acho geral, que ela perde peso rápido, né? geralmente, sim. Após o parto ali, na primeira semana de gravidez, tem pacientes que chegam a perder, assim, 7 quilos, 6 quilos. Eu sempre digo isso para elas, vamos ter calma, o corpo vai retornando, né? Principalmente porque ela não tá carregando só o peso do bebê ali. Tem o peso da placenta, tem o líquido, a altura uterina, né? O útero que fica muito distendido, o edema do Sim. próprio corpo, o inchaço, né? Então, membros edemaciados, tudo isso conta na balança. Sim. Não é apenas o peso ali que ela ganhou ou do bebê, né? Então, ela vai ir tendo essa regressão com o tempo mesmo, com os dias. Mas eu acho que é muito difícil lidar com a parte da paciência, né? E o interessante acho que nesse momento que a gente pede a paciência em relação a alguns procedimentos mais invasivos, ou talvez, né, a gente pode oferecer e adaptar esse autocuidado, talvez em outros tipos de ações, né, e hábitos. Ela pode voltar a No aplicar skincare, por exemplo. né, um creme corporal, ela pode voltar a passar suas maquiagens que ela gostava, então não custa, tá, ficar em casa, vai ficar em casa, não vai sair, mas use uma maquiagem, né, claro que se ela puder escolher maquiagens naturais, é sempre a minha preferência, mas algo que faça com que ela se sinta mais bonita e melhore essa autoestima, acho que tudo isso a gente pode orientar, né, e sim, a skincare ela vai ser fundamental nesse momento, que vai ser possível de acontecer dentro de casa, sem mudar a sua rotina e sem colocar o bebê em risco, ou sem colocá-la num lugar de precipitar etapas, né, de querer mudar muito o rosto. A gente consegue já cuidar de um melasma, né, como você disse, ele resolver algumas questões que possam ter aparecido na gravidez, um melasma. Durante o pós-parto, lesões de acne podem piorar de uma forma bastante intensa, exatamente porque essa queda hormonal é bastante frequente e a pele vai sentir essa variação hormonal. Então, tratar lesões de acne não precisa parar com tudo ou abandonar esse autocuidado. Eu acho que a ideia do recado é manter este autocuidado, que seja aplicável, que seja funcional nessa nova rotina. Nossa, isso é uma das coisas que eu mais admiro no seu trabalho, assim. Foi uma das coisas que mais me fez amar, né, você e seu trabalho, indicar pacientes, foi isso. Porque é tão comum a palavra não, né, no meio médico para mulheres grávidas. Nada pode. A mulher grávida não pode fazer atividade física, ela não pode se movimentar. O creme que ela passa, ela já não pode usar mais. O protetor que ela passa, ela já não pode usar mais. Ela não pode fazer o alisamento no cabelo que ela fazia antes. Então, é muito limitado. E isso vai trazendo um peso muito grande, né, para esse momento gestacional. A experiência fica, né, ruim. Difícil. Exatamente. Eu acho que fica sofrido, né? Fica algo ali que, principalmente para mulheres que gostam de se cuidar, que sentem a importância desse autocuidado, né? De se sentir bonitas mesmo, a importância da autoestima, de valorizar a mulher. E quando nós nos conhecemos, foi exatamente isso. Falei, gente, uma dermatologista que possibilita mulheres a usarem produtos, né? Mesmo que sejam produtos ali, às vezes, até adaptados, mas que ofereça tratamentos, ofereça possibilidades. É isso. Uma dermato que não fala não somente. Que é a maioria, né? Que se adapta. Tem as duas vertentes, né? Ela tem as que falam sim pra tudo, que também é que perigoso. Também é perigoso, exato. E as que falam não pra tudo. A gente tem que ter esse meio Mas termo. a grande maioria, né? A grande maioria é a do não. A do não, e isso... Pra gestante atual, pra essa mulher moderna que engravida 35 mais, 40 mais. Meu consultório, a maioria é 40 mais, né? Imagino que você acaba também recebendo bastante. Então, esse não já não é mais aceito, né? Como é que você fala não pra uma mulher que tem as suas demandas de pele, que tem ali necessidade, já tem uma rotina de skincare estabelecida e às vezes, inclusive, até falando com a Vanessa agora que trabalha, a médica ginecologista que fala sobre reprodução humana, elas postergam uma gestação com medo de não poder se cuidar. É verdade. Não é? Isso é super relevante. Ela já tá pronta, né, entre aspas, para engravidar, ela se sente preparada, mas ela ainda tem aquela insegurança de, poxa, mas e toda a minha vida, e toda a minha rotina, que seja de estética, que seja de skincare, que seja de exercício físico. Faz parte dessa transformação que ela vai viver, né? Então. É o medo
que acaba Exatamente. acompanhando essa Essa mulher para essa insegurança. transformação gestacional. Se abrir a maternidade não é algo fácil, Sim, né? Acho que isso também é muito relevante. Existe uma modificação, existe uma morte de uma mulher que existia antes para o nascimento de uma nova, é né? verdade. Então, uma mãe que nasce, uma mulher que nasce, ela nunca foi aquela mulher, né, que ela será depois do nascimento do filho dela. Então, quando você avalia isso por essa ótica, é tudo muito profundo. Sim. E se a gente não traz possibilidades, vai se tornando cada vez mais adiável, né? É isso que a gente vivencia muito hoje. É Nós isso. temos outros sonhos além do sonho da maternidade. E que também devem ser valorizados e que também merecem o seu destaque. Porque a mulher moderna, ela é completamente diferente do que já se foi há muitos anos atrás, há décadas atrás. Então, nós estamos vivenciando, nós somos essa mulher, né? Nós Isso. somos essa nova geração. Então, acho que precisamos também valorizar e validar essas questões. Sim, sem dúvida. Mas o não tornar a gestação uma experiência ruim, né, ajuda a essa escolha da maternidade, né? Porque se ela entende que é tudo proibido, que é tudo negado e que é um momento onde ela vai ter que abrir mão de absolutamente tudo, inclusive dela, né? Se paralisa, É né? muito, exatamente. É Então, acho que essa é paralisante. que é a dificuldade. A gente acolher, acho que faz todo sentido, né? E durante esse pós-parto, né? A gente falou da amamentação. A amamentação é um grande desafio. A gente não pode deixar de falar isso. Esse preparo para esse momento que, para mim, sempre foi o mais complicado. Acho que o parto, a gente se prepara para ele, que ele é um evento, como você disse, bem pontual. Ele é majestoso. Mas quando começa todo o resto e que a gente não sabe, a amamentação é algo muito relevante, né? Como é que você lida com tentativas frustradas de amamentação? Como é que essa mulher é acolhida num consultório quando ela fala, não consigo, não Sim. aguento mais, né? Exato. Acho que precisamos falar muito sobre essa parte também, né? Ter bons pediatras, ter uma equipe aí também que possa acolher essa mulher. Também, às vezes, ir para uma consultoria de amamentação, Sim. né? Então, assim, vamos listar aí quem seria uma rede de apoio, né? A quem poderíamos procurar. Mas eu acho que é essa questão do acolher, porque nem tudo vai dar certo para todas nós, né? E a gente tem uma expectativa muito alta dessa perfeição, de que, eu vou ter um bom parto, vai dar tudo certo, depois eu vou conseguir amamentar. E existe uma expectativa muito alta com relação a tudo isso. Então, acho que alinhar um pouco, né? Entender também que nem sempre vai dar tudo muito certo. A vida é isso, né? Sim. Nós temos muitas curvas pelo caminho. Não quer dizer que não chegaremos ao mesmo objetivo, mas as curvas, elas vão nos moldando também. Acho que quando existe essa frustração, ela pode existir em vários momentos, né? Inclusive até durante o pré-natal mesmo, com aquela expectativa de que vai ser tudo muito linear e, na verdade, não tem nada linear, né? É sempre uma surpresa. E acredito muito nesse tratamento de acolhimento mesmo, de entrar nesse ponto de que nem tudo vai ser igual para todas. E que se é necessário, às vezes, né, um tempo de adaptação, ou às vezes um caminho do meio, tá tudo bem também. Né? Estando a mãe bem, estando a criança bem, acho que é isso que importa. Mas os sentimentos têm que ser validados, Sim. né? Senão a gente fica muito naquela do não, tá tudo bem, mas é assim mesmo. Sim. Deixa essa mulher falar do sofrimento dela também, deixa ela explanar sobre isso, né? Dê o espaço para que ela possa falar sobre as frustrações, sobre as tristezas, porque eu acho que é mais isso, ser ombro, né? Ser ali um ponto de apoio para que quando ela fale, inclusive, ela mesma talvez se ouça e encontre o caminho que ela vai seguir ali. Acho que a gente tem que abrir a possibilidade da fala. Muito bom, essa escuta, né, acolhedora, essa escuta ativa que a gente precisa ter no consultório. Eu até falo que as minhas pacientes, elas buscam a beleza no pós-parto. Elas me procuram, né, por dermatologia, por cuidados com a pele, e ela vai atrás dessa beleza, desse retorno do que ela considera belo. E isso é muito sensível, e essa conversa, esse acolhimento e essa informação de realidade, isso traz um outro olhar para a beleza que ela esperava. Então, às vezes, ela imagina que seria de um jeito, ela programa a via de parto daquele jeito, ela programa a amamentação e vai dando tudo errado, né, na cabeça dela, mas tá dando tudo certo para uma outra jornada. E aí ela vai, não, então agora pelo menos eu vou controlar isso, eu quero voltar a me cuidar. Mas o que você precisa? Porque eu não durmo, porque eu não tô me hidratando, eu não como, eu como o resto, eu como...
Você tem que olhar e entender esse contexto. Essa mulher precisa se colocar nesse novo lugar e saber o que é beleza, né? Entender que as olheiras vão aparecer. Não De tem preenche. gentileza, né? Tá. Ai, a Isso. gente tem que ser mais gentil também. É Não isso. ficar buscando a idealização, aquele corpo idealizado, É né? difícil, né, Laís? A gente fala, a gente sabe, a gente também é impactada por Todas nós, imagens e, exatamente. enfim. Estamos sempre querendo melhorar um pouquinho em algum Perfeito. ponto, É isso. né? E nesse momento de vulnerabilidade, de labilidade emocional, hormônios à flor da pele, falar pra ela se segurar, a gente entende, né? O que a gente tem que fazer é exatamente isso que você disse, é acolher, ouvir e orientar. Trazer essa dose de realidade, mostrar que não são todas que estão com a pele sem manchas, estão sem espinhas, estão sem estrias, que estão com a barriga durinha. Na verdade, o normal é o contrário. Vai ter uma flacidez abdominal, sim, logo no pós-parto. Ensinar manejos. O que você vai fazer? Você não precisa sair correndo fazer uma lipo, um abdominoplastia. Não, não, não. Sim, vamos com A gente calma. vai modificando o seu tônus, você vai ativando aos pouquinhos. Então, com dicas e orientações práticas, né, e reais, a gente consegue trazer essa mulher de até volta. As roupas, né? Tentar ser mais gentil até com isso, porque o seu guarda-roupa vai mudar, né? Sim. Não tentar se forçar ali, né? A entrar naquela calça que você sempre entrou. Nossa, é uma meta. Não, vai com calma, né? Vamos nos adaptando, tentando ali roupas e até a própria maquiagem, né? Pra você se sentir melhor, algo que você se sinta bonita. Sim. Mas tem muitas que vão lidar com muita dificuldade. Sim. E isso é muito pouco dito também, Isso. né? Da frustração de ver o seu corpo mudar. Muitas não lidam bem com isso. Ou pelo menos por um certo tempo, né? No decorrer da gravidez mesmo. E isso vai trazendo uma certa tristeza, vai trazendo um lugar ali de culpa. Nossa, mas era pra eu estar no momento mais feliz da minha vida. E Tô triste. não estou. Não tô gostando. Como é que lidar com o não estou gostando disso que eu sempre desejei, né? É isso, acho que esse acolhimento que você faz no consultório é algo que a gente tem que repassar para os médicos. Um pré-natal hoje, né, ele não pode mais ser só exames, ultrassonografia, agendamento de parto ou recebimento dela numa maternidade. Tem que ser muito maior. Então, a mulher de hoje demanda muito mais, merece muito mais esse tipo de acolhimento. Então, eu tenho muito orgulho do seu trabalho. Parabéns por fazer esse tipo de ação tão bonita e valorizar tanto essas mulheres. E eu te agradeço por estar aqui hoje, trocando, trazendo tanta informação valiosa, mostrando para essas mulheres que elas não estão sozinhas, que as mudanças acontecem e que você precisa ter um pouco mais de autocompaixão. Essa palavra parece muito idealizada, mas não é. É simplesmente tratar de você como você trata uma amiga, ou como você trata seu filho. Imagina que maravilhoso seria se a gente tratasse a gente como a gente trata nossos filhos. Se olhar com amor, né? Olhar pra dentro isso, com mais gentileza. A gente consegue. É um exercício, não é da noite pra gente, não acorda o dia seguinte tranquila, mas a gente vai aos pouquinhos manejando e melhorando tudo isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi delicioso, Foi incrível, mesmo. amei. Sigam a doutora Laís Tomé nas redes sociais, sabe qual que é o seu? @doutora Laís Tomé. Maravilhosa. Instagram e YouTube. Muito bom, várias dicas ela dá lá. Obrigada por estarem aqui. Sigam a gente aqui no Gestarcast também. Foi um prazer tê-los aqui e até o próximo episódio. Obrigada.